Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje nós iremos falar sobre regimes totalitários. Regimes totalitários são aqueles que não reconhecem limites à sua autoridade e impõem essa autoridade por todos os meios ao seu dispor. Os antecedentes de regimes autoritários na Europa remontam o fim da Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. Com o fim da guerra, há uma decepção com a classe política, que se mostrou incapaz de evitar o conflito e de resolver os problemas após a Primeira Guerra Mundial. Havia também o temor de novas revoluções sociais, tais como ocorreram na Rússia no ano de 1917. O discurso fascista invertia os princípios liberais para legitimar a sua política autoritária e conseguir ainda mais adeptos. A crise de 1929 demonstrou a fragilidade do sistema capitalista, por isso, muitos intelectuais, líderes sindicais vão passar a deslumbrar a possibilidade de um socialismo para resolver as questões sociais na Europa. Daí vemos o crescimento da esquerda nesse período no cenário europeu. As principais características dos regimes totalitários são autoritarismo, militarismo, anticomunismo, nacionalismo, censura, unipartidarismo, culto ao líder e intervencionismo. Vamos falar do caso específico do fascismo na Itália. As origens do fascismo italiano remontam à crise vivida pelo país após a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, Benito Mussolini foi responsável por fundar o Partido Fascista Italiano. Esse partido era uma reação do grande capital à ameaça comunista. Os fascistas italianos eram conhecidos como camisas pretas. A maior demonstração de poder desse grupo ocorre na chamada Marcha sobre Roma, aonde o movimento vai para as ruas, marchando na capital do país, em uma reação à formação do Partido Comunista Italiano. Esse movimento ele vai ser apoiado pelas elites econômicas e, diante da sua repercussão, o rei Emanuel II convida o seu líder, Mussolini, para o cargo de primeiro-ministro na Itália. Era dessa forma que Mussolini chegava ao poder. Uma vez no poder, ele vai restringir o poder do legislativo. Ele vai prender, exilar e, por muitas vezes, assassinar opositores do movimento. Ele vai censurar os jornais e ele vai dissolver os partidos. A consolidação dessa política vai ser exemplificada na Carta de Lávora, que é também conhecida como a Constituição Fascista. Ela vai estabelecer regras trabalhistas na Itália, onde o Estado vai ser o intermediário nas relações entre o patrão e o trabalhador. O Estado ele passa a intervir diretamente na vida social do cidadão e a partir da consolidação desse Estado fascista, a Itália inicia uma campanha expansionista. Já era uma crítica da Itália o processo de divisão da África e da Ásia após o século XIX. Com Mussolini no poder e querendo ter acesso a esses recursos, sobretudo na África, a Itália inicia uma invasão à Etiópia. Mediante uma política autoritária, Mussolini vai promover a aproximação política juntamente da Alemanha nazista. Na Alemanha, esse totalitarismo vai ser representado pelo Partido Nazista. Os antecedentes do nazismo da Alemanha remontam, mais uma vez, à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela vai ser a principal responsável pela eclosão da guerra e também vai receber as maiores punições determinadas pelo Tratado de Versalhes. A crise econômica na Alemanha ela vai ser agravada pela crise de 29, causando um aumento do desemprego e o agravamento da crise social. Nesse cenário, nós vamos ver a criação do Partido Nazista. O Partido Nazista é um partido de extrema-direita, anticomunista, liderada por Adolf Hitler. No ano de 1923, esse partido tenta dar um golpe de Estado na Alemanha, conhecido como Putsch de Munique. Essa tentativa de golpe ela vai ser fracassada e Adolf Hitler ele é preso. Na prisão, ele escreve um livro que é considerado o guia do nazismo, que é chamado de Mein Kampf.
nesse livro, ele traça as diretrizes do pensamento nazista e uma doutrinação aos seus membros. Com o colapso da economia após a crise de 29, boa parte da elite econômica alemã passa a apoiar o partido nazista. O sucesso dos nazistas nas eleições legislativas vão levar o presidente da Alemanha a convidar Adolf Hitler para o cargo de chanceler na Alemanha. Era dessa forma que Hitler chegava ao poder na Alemanha. Uma vez no poder, Hitler inicia um processo de aumento das forças de repressão. Ele cria a SS, que eram as seções de segurança, e a SA, que eram as seções de assalto. Esses grupos eram grupos paramilitares formados por adeptos do nazismo que passam a ter poder de polícia e, com esse poder, passam a oprimir a oposição ao partido nazista. A Noite dos Punhais é o episódio que marca a morte dos opositores do nazismo e até mesmo do presidente da Alemanha. Com isso, ele decreta o fim dos partidos políticos na Alemanha. Hitler assume o poder de forma plena e é formado assim o Terceiro Reich, dando início a uma série de políticas segregacionistas que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. O franquismo é o nome dado para definir tanto o modo de se fazer política de Francisco Franco quanto ao culto à sua personalidade. Esse movimento ele nasce a partir de 1930, quando o rei Afonso XII renuncia cedendo às pressões populares e é formado uma república na Espanha. Essa república era uma república esquerdista e isso gera uma série de críticas a esse modelo político. Francisco Franco ele é apoiado por grupos conservadores e militares e em 1936 inicia uma campanha para derrubar a República Espanhola. Nós estamos então aí o início de uma guerra civil, colocando de um lado a Frente Popular, que defendia a manutenção da República Espanhola, contra a Falange Espanhola tradicionalista. Nesse conflito, Francisco Franco recebe apoio da Itália fascista, da Alemanha nazista e do Portugal, liderada por Antônio Salazar. À medida que esses grupos apoiam Francisco Franco, a União Soviética apoia a Frente Popular, gerando um conflito que vai terminar em 1939 com a vitória de Francisco Franco e a consolidação do fascismo na Espanha. Em Portugal, nós vamos ter o salazarismo, que é o nome dado ao Estado Novo Português. O salazarismo é a maior ditadura da Europa. Ela durou 41 anos e foi liderada por Antônio Salazar. Inicialmente, Salazar ele era ministro da Fazenda. Ele passa a tomar medidas que favoreciam a grande burguesia e, com isso, ele consegue o apoio de grupos conservadores à sua política. Ele lidera um golpe de Estado em 1926, que foi liderado pelos militares, que colocou Antônio Salazar no poder. Uma vez no poder, ele vai reestruturar o Estado para conseguir legitimar o poder fascista em Portugal, iniciando uma constituição que legitimava a formação de uma nova política, conhecida como Estado Novo. A partir daí, Antônio Salazar se perpetua no poder até a década de 70, com a ocorrência da Revolução dos Cravos, movimento nascido em Portugal que derruba o governo salazarista e impõe uma nova forma política dentro de Portugal. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima aula e tenham todos um bom dia.